É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Então vamos pegar para a gente entender essa passagem. Como nós sabemos, o Saulo, era o nome dele ainda, não era Paulo, né? O nome não tinha sido ainda mudado para Paulo, né? Para apóstolo Paulo ali. Então era Saulo. Ele pegou algumas cartas que dava acesso a Damasco para prender os discípulos que serviam a Cristo. Ele já tinha, né, numa outra passagem, autorizado a apedrejar o Estevão, e ele então estava a caminho para poder prender os discípulos do Senhor. E no caminho, você conhece a passagem, uma grande luz, uma luz forte, o próprio Senhor ali, brilhou no caminho. O cavalo, então, se assustou, né? E ele caiu para trás do cavalo. Com a queda, ele ficou cego. O pessoal que estava com ele levou ele até essa casa onde ele ficou esperando o Ananias, né? Ninguém viu o Senhor, só ouviram a voz. E ele ficou ali. E como nós pegamos aqui para analisar, a palavra diz aqui, ó, que o próprio Senhor falou para o Ananias, no final do versículo 11, que o Saulo estava orando. Então, aquela queda ali mexeu com ele, ele viu que realmente era o Senhor. E ele ficou aguardando, porque a palavra mostrou para a gente aqui que o Senhor mostrou para o Saulo que ele receberia o Ananias, ele imporia as mãos sobre o Saulo, e ele então seria curado da vista dele. Só que o Ananias, ele não quis ir. Então, logo de cara, quando o Senhor falou que era o Saulo, né, ali por visão, falou com ele e tudo, ele não quis ir. E ele até questionou o Senhor, se você pegar para analisar o versículo 13, ele fala, no 13 e no 14, ele fala: mas Deus, esse homem é aquele perseguidor. Esse homem é aquele que dá trabalho para o teu povo, né? Que já fez mal para muita gente, papapá, tal, tal, tal. E aí Deus fala então para ele, que ele, Saulo, era um vaso escolhido. Aí então ele aceita, vai, faz a oração, e o Saulo então é curado da vista. Sai ali dos olhos dele como que umas escamas, e ele passa a enxergar. Então aqui nós temos dois pontos muito interessantes para a gente poder meditar. Primeiro, né,
a relutância do Ananias. Porque na cabeça do Ananias, né, o Saulo não era um merecedor. Entendeu? E eu falava isso durante o dia para o pessoal, né, e explicava o seguinte, a gente meditava aqui no seguinte, que às vezes nós oramos pela nossa família, só que tem um integrante da família que dá trabalho para a gente. Aquela pessoa, então, ela acaba recebendo a oração porque ela faz parte da casa, né? Ela faz parte, de repente, daqueles que moram ali junto. Mas se nós tivéssemos que tratar especificamente daquela pessoa, a gente não trataria talvez com a mesma fé que estamos apresentando os outros. Por quê? Porque dá trabalho. Entendeu? Porque é complicado, porque é cabeça dura. Né? Mas se aquela pessoa, né, através das nossas orações, ela for alcançada pelo poder de Deus, ela vai então se ver livre daquele mal. E ela vai então se acalmar, ela vai reconhecer que ela fez errado, que ela trouxe algum tipo de prejuízo. Então, nós nunca devemos, mesmo que a gente lute contra nós mesmos, a gente não deve, entenda bem, deixar alguém de fora das nossas orações. Tá? Mesmo quem tem que vencer a nós mesmos. Por quê? Porque aquela pessoa ela dá trabalho exatamente porque ela não é de Jesus. Se ela conhecesse a Cristo, ela seria diferente. Estou falando conhecer a Cristo, tá? Não estou falando vir na igreja. Tem gente que vem na igreja e não pratica a palavra e é complicado. Estou falando ser de Cristo. Obedecer a palavra, né? Lutar para dar um bom exemplo. Deu para você entender? Então, o Ananias, ele venceu a ele mesmo. E veja que quando ele entrou na casa para orar pelo Saulo, né? O Senhor curou o Saulo. Então veja que o Ananias, ele realmente entrou de coração. Quando Deus vem falar com ele aqui, meus irmãos, olha, no versículo 15, quando o Senhor vem e fala assim para ele, ó, disse-lhe, porém, o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Então, quando o Senhor, ele fala com Ananias, que o Saulo, né, era também um escolhido, ele então aceita no coração dele. Deu para entender? Então, quanto antes a gente aceitar no nosso coração que por mais complicado que a pessoa seja ou esteja, ela também merece a Cristo, quanto antes a gente aceitar no nosso coração, mais cedo a gente vai ter paz. Não, porque ele não merece, não. Merece. Não, porque não sei o quê, porque falou muito mal da igreja. Merece. Merece. Sua vida vai ser diferente quando essa pessoa encontrar Jesus. A coisa vai mudar. Você vai ter paz. Entendeu? Então, a gente não pode, entenda bem, escolher quem a gente vai orar. É obrigação, presta atenção nisso aqui, que é um ponto importante, tá? É obrigação do cristão apresentar a Deus. O Senhor fala para orar até pelos inimigos, aí ele fala, aqueles que oram pelos amigos, é fácil, não é verdade? Ele fala, quero ver orar pelos inimigos. Então, assim, não é simples, mas se a gente for buscando, a gente consegue. Entendeu? Às vezes um filho que foi machucado pelo pai, uma esposa que foi ferida, um marido que foi talvez ali humilhado, entendeu? Um patrão. Então a gente não pode, entenda bem, deixar, tá?
Não estou falando para você sobre amizade, é outra coisa. Tem gente que não dá para você ter amizade, por quê? Porque a pessoa, infelizmente, ela, né, não é legal ali para você poder manter um laço de amizade. Mas um respeito. Nós estamos falando aqui, tá, de conhecer a Cristo. Entendeu? Então, na cabeça do Ananias, ele quis explicar para Deus por que que o Saulo não podia receber a visita, a oração e a cura. Já pensou? A gente entrasse em uma oração com Deus e falar: Deus, Guilherme não pode. Deus, o Guilherme não pode porque o Guilherme já aprontou demais. Deus, o Guilherme já passou muita gente para trás. Guilherme tem que ir para o inferno. Já pensou a gente entrar em oração para falar assim? Não é esquisito? Mas pega para analisar aqui o que ele tentou falar para Deus. Falou: Deus, o Saulo não, o Saulo tem que ir para o inferno. Então, esse que é complicado que precisa mais. Tá? Então, é um ponto muito importante, tá? Que a gente tem que aprender a vencer a nós mesmos. E olha, eu digo para você uma coisa. Se você aceitar essa revelação que Deus está colocando no seu coração agora, você não tem ideia como Deus vai te abençoar. Porque, meus irmãos, olha para mim aqui, ó. Nós não temos que ter nada contra ninguém, meus irmãos. Tá? Se a pessoa tiver algo contra você, que ela tenha contra Deus, contra a fé, entendeu? Contra o estilo de vida, né? O jeito que Deus tem ensinado a gente a viver, tá? Mas não contra você, contra mim. Entendeu? Nós temos que ser pacificadores. Tá? Tem que brigar com ninguém. Eu estava agora conversando com a minha filha mais velha, ela estava comentando de uma coleguinha da escola. Ela falou: pai, o que eu faço? Eu falei: olha, você tem que mostrar para ela a indignação. Quando ela vier conversar com você, você fala assim: amiga fulana, deixa eu te falar uma coisa. Você me fez uma pergunta agora. Mas olha, tal horário, você me tratou de forma tal e eu fiquei triste com você. Não faz mais isso não. Entendeu? Falei para ela. Falei: você não está brigando, você está conversando. Tá bom. Né? Porque aí a pessoa já vai falar, poxa fulana, desculpa, nem percebi. Ou então a pessoa vai se constranger, porque você fez o que naquele momento? Com a educação, você falou a verdade. E quem fala a verdade, manifesta a justiça. Acabou. Tá? Então, eu quero que você compreenda isso. Esse aqui é o primeiro ponto e é muito importante. Tá? A gente não pode escolher quem a gente vai apresentar a Deus em oração. Não é fácil, mas se a gente for treinando, a gente consegue. Tá? E Deus vai recompensar você por isso. Vai te abençoar porque Ele vai olhar para você e falar: com Ele eu pude contar. É o que eu falei para o pessoal no culto das 14 horas. Por que Deus enviou o Ananias e não enviou um outro? Porque Deus sabia que a hora que explicasse para Ananias, né, que era um vaso escolhido, era uma pessoa que merecia misericórdia, blá, 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 Deus sabia que o Ananias ele ia aceitar. Entendeu? Já pensou de repente Deus não poder me enviar para alguns locais porque eu não concordo, ou porque eu não vou mudar o meu pensamento se Ele pedir? Aí é complicado. Não posso mandar o Fábio não, tem que mandar o fulano. Porque o Fábio, quando ele coloca uma coisa na cabeça dele, entendeu? Então isso aqui nós temos que ficar de olho. Agora o que acontece? Na continuação, a palavra diz aqui no 17, né, que nós lemos aí também. E Ananias foi, né?
E entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aqui é interessante porque, olha só, quando o Ananias colocou as mãos nele, começou a sair dos olhos dele uma sujeira. Tipo aquelas escamas, né? Já viu em peixe? Começou a soltar, sair dos olhos dele. Estava sujo. A vista dele estava suja. Mas não era uma sujeira normal, assim, por exemplo, de poluição ou de qualquer coisa, né? Na época eles andavam de cavalo, vinha poeira, né? Terra, tudo. Não, não era. Eram escamas, quer dizer, é um negócio que não é comum. Os olhos estavam sujos. A mesma coisa que nós temos que entender que está acontecendo com aquelas pessoas que nos cercam. E nós, tá? Eu falava com o pessoal durante o dia, Deus está procurando em mim, em você, Ananias. Pessoas que se disponham, entenda bem, tá? A apresentarem oração para que os olhos desse pessoal sejam limpos. Porque um cara, por exemplo, que acha que vai encontrar no cigarro alegria, na bebida, na prostituição, um cara que acabou de casar, ao invés de procurar alegria no casamento, passear com a esposa, viajar e tal, depois formar, aumentar a família, o cara pensa em ficar jogando bola, gastando dinheiro no boteco. Poxa, uma pessoa como essa não está enxergando bem. Entendeu? Uma pessoa, por exemplo, que tem lá, né, um trabalho e tudo mais, tal, e ele começa, entenda bem, a sabotar o seu trabalho. Essa pessoa não está enxergando bem. Ela está causando a própria queda. Entendeu? Aquele que escolhe, né, para quem vai orar, essa pessoa não está enxergando bem. Porque se tiver um na família com problema, vai alcançar a gente. Então esse pessoal não está enxergando direito. A vista está suja. Lembra que eu comentei com você, algumas semanas, que quando a gente começa a buscar Deus, você tira de você próprio o tesouro, porque você tem a palavra, e você começa a enxergar as coisas sempre com bons olhos. Então, quem não tem, enxerga com os olhos sujos, com maus olhos. Entendeu? É aquela pessoa que trama, por exemplo, tirar o marido da outra. É aquela pessoa que ela acostuma a viver com um problema de saúde, né? Com uma dependência ali química, alcoólica, ou até um aperto financeiro. A pessoa enxerga, né, algo limitado. Como se Deus não pudesse fazer. Entendeu? Eu posso recorrer a médicos, posso recorrer a remédios, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente nunca pode limitar o poder de Deus. É aquela pessoa, de repente, que fala da mãe, do pai, do avô, da tia, fala, pô, você está fanático. Por quê? Porque na cabeça dele, isso aqui é um local para a pessoa se esconder, né? Eu me lembro, quando eu vim para Jesus, um familiar falou para a mãe, falou, tá bom, mãe, a senhora quer ir para a igreja? Tudo bem, mãe. Falou assim, mãe, ó, tem gente que aprende crochê, né? Tem gente que vai para a igreja, entendeu? É passar o tempo, é ocupar o tempo com alguma coisa, a senhora está ficando de idade, né? Em vez de a senhora fazer um crochê, a senhora quer ir para a igreja. Vai, mãe, a cabeça. Entendeu?
Tem gente, por exemplo, que é da igreja, tá? Essa pessoa não tem a visão ainda ali limpa por completo, aqui dentro ela faz o que é aparentemente correto, e a hora que ela sai e ela vai comercializar, ela engana os outros. Uma pessoa dessa está enxergando a Cristo com clareza? Não está. Entendeu? Então Deus, ele espera encontrar mais Ananias. Pessoas que se disponham a apresentar os outros para que eles tenham a visão restaurada, limpa. Entendeu? Não, meu Deus. Meu filho vai estudar, é o sonho dele se formar, mas ele não vai desprezar a tua palavra. Tá? Ele vai se capacitar, ele vai ter a oportunidade, né, de aprender a ciência, mas ele vai também ser um rapaz de fé. Não, Deus. A minha esposa não vai abandonar aqui o casamento, os filhos, para poder ficar até tarde lá com as amigas. Não, Deus. Hoje ela é uma mulher casada. Está repreendida. Ela vai enxergar que o lugar dela não é lá. Essas escamas vão cair. Entendeu? Não, meu Deus, olha, eu sei que o meu filho quer ser feliz, ele quer encontrar uma pessoa, mas Deus, essa moça está tirando ele da fé. E esse amor que ele diz ter por ela, não vai ser maior do que o amor pelo teu evangelho, Deus, não. Se essa moça é a moça que o Senhor tem para ele, ela não vai tirá-lo da igreja, pelo contrário, ela vai abrir o coração e vai conhecer também o teu santo nome. Agora, se for de repente uma armadilha, Deus, se ela não quiser e quiser tirar o meu filho da tua casa, fazê-lo ficar cego para a palavra e começar a querer enxergar o que é do mundo, não, Deus. Eu oro para que a visão dele seja limpa. Para que ele entenda que não é dele esse relacionamento. Deu para entender? Então nós temos esse poder. Temos esse poder. Entendeu? Temos esse poder. De vez em quando a gente pega aqui alguma coisinha, né? Aí olha assim e fala, poxa, isso aqui não é legal. Deus, que aquela pessoa veja. Então Deus está precisando o quê? De Ananias. Deus, olha, meu marido, ele tem que trabalhar. Só que ele está perdendo a saúde dele, de tanto tempo que ele fica. Deus, em nome de Jesus Cristo, que ele consiga com os próprios olhos. Por quê? Porque se você for na força do seu braço, você pega e fala assim, homem, você não está vendo? Você nem para a igreja vai mais, meio de semana. Ele ia fazer o quê? Fala, você está ficando louca, mulher? Você quer que eu perca o emprego? Quem mantém essa casa? Eu vou fazer o quê? Tenho que trabalhar. Você quer ir para a igreja? Você vai. Não precisa ir todo dia para ser de Cristo. Eu estou com Jesus. Tá? Tá. Deu para entender? Porque a Bíblia fala a respeito disso. Que há tempo para todas as coisas. Tá? Então, assim, a gente sabe, né? Quando você acorda cedo, você fica um pouquinho mais na cama, você fala, não, tem que trabalhar, né? Não é assim? Chega o horário, acabou ali o expediente, você fala, não, hoje tem culto. Ou agora, hoje não tem, eu vou para casa hoje descansar. Então a gente sabe a hora para tudo. A hora de comer, entendeu? A hora de passear, a gente sabe, tá bom? Então o Senhor precisa
de Ananias, pessoas que ajam como Ananias, que apresentem oração, para que aqueles que estão com a vista, tá, contaminada, comprometida, suja, elas possam então entender. Eu tenho orado pelas pessoas, algumas pessoas que eu conheço, e também alguns irmãos, que a gente não tem visto. Eu tenho orado. Porque se você de repente fizer uma ligação, mandar uma mensagem, não tem um impacto tão grande, a gente tem feito, mas não tem um impacto tão grande do que uma oração. Sabe? A Bíblia fala que o filho pródigo, quando ele se deparou com uma situação que ele queria comer lavagem, ele, despertou. Você entendeu isso aqui? Ele foi indo. Quando ele olhou para a comida dos porcos e falou, nossa, que delícia. Aí ele falou, meu Deus, os funcionários do meu pai comem melhor. Eu estou querendo comer isso. Imagine lá, alguém já viu os porcos comendo? Credo. E o cara olhava assim, que delícia. Olha a situação que ele chegou, tá? Então, guarda no seu coração esses 2 pontos que nós meditamos aí, porque é muito importante, tá? O segundo é algo que a gente tem que colocar em prática também, porque Deus espera encontrar em mim e em você, tá bom? Você tem o poder de ir apresentando a pessoa a Deus para que ela possa enxergar e perceber que o caminho que ela está seguindo não é o correto. Amém, Jesus? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre e vai lhe dar vitória, você pode